Olá, mulheres queridas, sejam todas bem-vindas aqui na série Mulher Plena, que é uma série totalmente dedicada ao crescimento das mulheres. E hoje eu vou falar sobre a crise dos 30. Você, minha amiga, já tem mais de 30? Já passou por esse momento que você começa a ter uma crise existencial, a questionar o sentido da vida, a questionar aquilo que você desejava e ainda não tem. Então é muito comum as mulheres chegarem nessa etapa e terem alguma alteração e alguma angústia nesse sentido. Quando eu tinha por volta dos 31 anos, eu tive essa crise de sentido. Eu me apaixonei por um carinha lá e não fui correspondida. E aquilo foi muito interessante porque caiu uma ficha existencial que um dos meus maiores desejos na época era casar e ter filhos. E aí, com essa situação, com essa experiência, eu acabei tendo essa caída da ficha existencial de que eu podia nunca ter aquilo na minha vida, nem casar, nem ter filhos, aquilo podia não acontecer. Eu não sei por que essa ficha existencial caiu naquele momento, mas eu fiquei muito angustiada, levei isso para minha terapia e a gente trabalhou a ideia de que o sentido de vida ele não podia estar externo, relacionado a algo com o outro, seja trabalho, seja família, seja relacionamento, mas que o sentido da vida precisava ser interno e relacionado aos nossa própria evolução, nossos próprios desejos de melhoria, de transformação pessoal, de crescimento, E nessa época eu redefini o sentido de vida como sendo cuidar de mim, cuidar dos processos de ansiedade que eu vivia muito na época e fazer com que eu tivesse mais coerência, ou seja, que eu agisse conforme eu pensava e falava, Eu busquei muito essa coerência. Hoje, para mim, o sentido de vida está relacionado com me transformar na minha melhor versão, evoluir cada dia mais, e eu sou muito responsável com essa busca. E o que acontece nessa época dos 30, que marca muito isso, é exatamente essa questão do início do processo de diminuição da fertilidade da mulher, que aí entra muito essa coisa do casamento e do filho, de poder ser mãe. Nós fomos muito culturalmente incentivadas a funcionar no papel de cuidadora, de mãe, de esposa, e isso é muito marcado profundamente na nossa mente, no nosso subconsciente. E quando a gente chega nessa etapa que começa a ter esse declínio e a gente vai ficando com um tempo mais curto para realizar a maternidade, então essa crise fica mais intensa e começa a angustiar quando a gente não tem um namorado, ainda não tem um filho, não tem uma perspectiva de ter esse tipo de desejo. Então é muito importante a gente ter uma cabeça mais aberta, não limitar a nossa vida apenas a um tipo de desejo, dessa ordem. Nós precisamos estar abertas para a vida, para as experiências maravilhosas que a vida tem para nos oferecer, sejam elas nesse nível, familiar, relacional, sejam elas em outros níveis de experiência profissional, de viagens, de aprendizados, de conhecimentos. Então essa abertura faz com que a gente esteja disponível para aquilo que a vida tem para nos oferecer e não fiquemos fixadas, estagnadas numa forma rígida de enxergar a vida, de fazer a vida acontecer. Então isso é muito importante, a gente ter essa mentalidade. E para mim, na minha experiência, apesar desse desejo não ter sido realizado, eu vivenciei tantas outras experiências de aprendizado e de crescimento, e eu sinto que eu aproveitei todas essas oportunidades
e cada oportunidade me fez crescer, me fez desenvolver e me fez uma pessoa feliz, alegre, e eu sinto que a minha vida é muito digna, mesmo que esse desejo não tenha acontecido. Então, minhas amigas, abram o seu coração para vivenciar as experiências mais maravilhosas que a vida tem para te oferecer. Não limite a sua vida. Queridas, então era isso que eu tinha para dizer hoje. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um brinde super bacana para você começar a cuidar de você. Então confere aqui embaixo para você ganhar esse brinde. Deixo um grande abraço a todas e até os próximos vídeos.